Fala aí, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Davi e eu faço operações financeiras aí utilizando robôs, né? Hoje eu vou falar sobre a nova pesquisa da FGV que saiu, né, dizendo que cerca de 97% das pessoas que fazem day trade perderam dinheiro aí durante o período da pesquisa. Só que eu não vou falar só sobre a pesquisa, né? Porque se a gente for procurar aí no YouTube, tem vários vídeos falando sobre essa pesquisa, mas pouco se fala, né, do que as pessoas fazem para conseguir chegar, né, entre esses 3%. Né? Muito se fala do que não se deve fazer, né, das pessoas que ficam ali nos 97%, mas pouco se fala das pessoas que fazem ali parte dos 3%. E aí eu vou falar sobre a experiência, né, que eu fiz aqui, como se fosse uma espécie de desafio. Eu passei um ano operando day trade somente com robôs, e aí eu documentei todo esse período, né? Eu fiz uma playlist, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, da execução de todas as ordens, né, de todas as operações feitas aí durante esse tempo. Bom, vamos começar pela pesquisa. A pesquisa, ela diz que 97%, né, das pessoas aí durante esse período, elas que participaram, né, desses dados, perderam dinheiro com day trade. E aí muitas pessoas podem pensar aí que de repente essa pesquisa foi feita através de perguntas, né, entrevistando algumas pessoas ali que fizeram day trade, mas não. A pesquisa ela foi baseada em operações reais, né, feitas na conta real, claro, sem revelar a identidade das pessoas, mas pegando a totalidade dos dados, né? Então isso significa que todo mundo que fez day trade durante esse período aí está participando aí dessa pesquisa, né? Digamos assim, está ali entre aquelas pessoas ali que ganharam e que perderam, né? Só que a pesquisa eu li e não ficou muito claro se esses dados eles abrangem todo o mercado de day trade ou se abrangem somente o mercado à vista ou o mercado futuro, né? A informação que eu vi é que eles pegaram informações de pessoas que fizeram a primeira operação com um mini contrato de índice, só que não deixa claro se a pesquisa ela abrangeu todo o mercado futuros ou só o mercado de índice ou só o mercado à vista ou só os dois, né? Não ficou muito claro aí essa informação. Mas vamos lá. Bom, e essa pesquisa, né, ela revela que mesmo aquelas pessoas que se apresentam na internet aí como autoridade no assunto aí e que vendem cursos, né, ensinando como fazer day trade, que até essas pessoas elas entram, né, nessa estatística aí durante esse período. E aí gera uma certa desconfiança das pessoas aí que buscam, né, aprender day trade e uma dúvida, né? Será que esses gurus eles realmente conseguem, né, ganhar dinheiro com day trade de forma consistente, né? Ou se eles estão ensinando uma coisa aí que nem eles conseguem aplicar nas próprias operações. Então vamos lá. Vendo a pesquisa, né, aqui eu vi que o pesquisador ele fez uma conclusão, né? Ele concluiu que a maioria dos que ganham, né, eles ganham menos que o motorista de Uber e os poucos que ganham muito, eles correm muito risco, né? E aí ele revelou aqui um dado interessante que o que ganhou mais, né, teve um dia que ele ganhou 11 mil e outro dia que ele perdeu 10, né? Então, resumindo, ele concluiu que não vale a pena, né? Que a maioria perde e dos poucos que conseguem ganhar, né, eles ganham muito pouco e os que ganham muito correm muito risco, né? E no final ele conclui que day trade, né, é cassino, e ele até usa essa palavra também lá na pesquisa, né? E que ele enfatiza bem que é muito mais sorte do que técnica, né? E aí no final eu vou dar aqui a minha opinião, né, e falar sobre a minha experiência durante esse ano aí que eu fiquei fazendo a operação somente com robôs. E aí no final ele também fala que dá até um conselho, né, para as pessoas, que quem quiser fazer day trade faça, mas faça como se estivesse jogando ali, como se estivesse fazendo uma aposta ali na Mega Sena, mais por diversão, né, e não esperando ter algum retorno financeiro com aquilo. Bom, então, dadas as informações aqui da pesquisa, eu vou falar da minha experiência, né, durante aí esse ano fazendo operações aí com day trade somente com robôs. Eu não entrei nessa estatística porque as operações que eu fiz foram de 2023 a 2024 e as operações da pesquisa elas foram feitas até 2017. Mas se houver aí uma pesquisa mais recente,
eu vou estar lá entre os 3%, porque apesar de eu não ter ganhado muito, né, eu fiquei ali positivo, fechei o ano ali com saldo positivo, né, durante esse ano todo, operando day trade somente com robôs. E aí eu vou falar aqui dos detalhes aí de como foi essa jornada aí durante esse ano. Todas as operações que eu fiz foram feitas em um robô que eu mesmo desenvolvi, e eu fiz esse robô utilizando a linguagem de programação MQL5, que é uma linguagem de programação nativa da plataforma MetaTrader 5, que na minha opinião é a plataforma mais estável e mais completa para desenvolvimento de robôs aí de robôs de investimento aí no mercado financeiro. Antes de soltar um robô na conta real, eu rodei um backtest em um período maior para saber se a estratégia ali ela tinha uma vantagem no longo prazo. E depois da fase do backtest, vem a parte de deixar o robô no simulador, né? Então eu deixei o robô no simulador ali com os mesmos parâmetros do backtest, né? E aí deixei o robô no simulador durante 3 meses para me certificar que o desempenho do backtest ele se mantém o mesmo ali no simulador. Claro que as operações no backtest elas não são exatamente iguais ali às do simulador, mas deve existir uma semelhança ali considerável, né, para que a gente consiga aí o desempenho pelo menos parecido com o desempenho do backtest. Então, passados 3 meses, eu soltei o robô na conta real. E aí, alguns dias pela manhã, né, eu rodava um backtest no dia anterior e aí comparava as operações do backtest com as operações do dia real feitas no dia anterior, e aí eu ia vendo, né, e procurando algumas oportunidades, né, de melhoria para que as operações da conta real ficassem o mais parecidas possível aí com as operações feitas no backtest, né? No mês de maio de 2024, quase todas as operações da conta real elas ficaram muito próximas ali, com um valor muito próximos das operações feitas no backtest. Eu constatei que esse desempenho, né, do backtest ele estava se mantendo ao longo do tempo. E aí então eu sabia que se eu conseguisse manter os resultados, né, da conta real o mais próximos possível do backtest, eu estaria mantendo, né, a minha vantagem ali no mercado financeiro. E aí eu estabeleci uma meta de 70%, ou seja, se eu conseguisse manter pelo menos 70% das operações ali feitas na conta real o mais próximo possível do backtest, eu ia conseguir manter ali a minha vantagem no mercado. E aí ao longo desse ano, né, o meu foco sempre foi conseguir manter e aumentar o máximo possível a minha vantagem matemática no mercado financeiro. Eu sabia que pouco importava o resultado da próxima operação. Se a minha vantagem matemática fosse mantida, o lucro ia aparecendo no longo prazo, independente do resultado da próxima operação. E eu percebi durante esse tempo que a maior dificuldade de quem opera no mercado é reconhecer que o resultado de cada operação é aleatório e que o resultado da próxima operação não importa. Se as probabilidades estiverem a meu favor, é só seguir o método que o resultado vem no longo prazo. É isso que o Mark Douglas explica no livro Trading the Zone. E ele diz assim no livro dele: aquilo que os proprietários de cassino e jogadores experientes e os melhores traders percebem é que acontecimentos aleatórios podem produzir resultados sustentáveis se as probabilidades jogarem a seu favor e a dimensão for suficientemente grande, né? Então, a dimensão que eu tinha eram as estatísticas do backtest no longo prazo. E como a vantagem matemática da estratégia estava se mantendo, né, ao longo do tempo, bastava eu me certificar que o robô estava executando todas as operações corretamente com os resultados o mais próximo possível do backtest, não importando o resultado da operação, né? E à medida que a quantidade das operações executadas fosse aumentando, né, o resultado ia aparecendo naturalmente aí no longo prazo. Bom, ao longo do ano eu fui construindo um processo sustentável. Eu fiz ajustes no processo para me proteger nos dias em que o mercado não estava encaixando com a minha estratégia e potencializar os ganhos nos dias em que o mercado não estava muito favorável para o meu operacional. Eu analisei as operações de 2023 e percebi que havia uma vantagem maior deixando o robô desligado durante 3 dias depois de atingir o limite de loss. E aí, em uma simulação, eu vi que se tivesse feito isso em 2023, eu teria aumentado o resultado em torno de 50%. Eu percebi também que se tivesse deixado o robô desligado nos dias em que há a divulgação
da taxa de juros, né, pelo Fed, e aí também eu teria uma vantagem ainda maior, né, e eu constatei isso analisando as operações aí de 2023 e também fiz uma simulação, né, se eu tivesse adotado essa estratégia também em 2024, e eu vi que realmente eu teria, né, aumentado, né, a minha vantagem se eu tivesse fazendo isso, né. Bom, o período das operações foi do dia 14 de junho de 2023 a 14 de junho de 2024. Durante esse período foram 223 pregões, né, durante esse ano. E aí a estratégia que eu utilizei foi a estratégia baseada em VWAP Bands, né? E aí eu estava utilizando a forma de operar gradiente linear, porque o gradiente linear, algumas pessoas dizem que estratégia, mas está mais para uma forma de operar, porque você pode utilizar gradiente linear utilizando vários pontos de entradas diferentes, né? E aí o gradiente ele é mais uma forma de conduzir a operação. E a alavancagem, o parâmetro de alavancagem que eu utilizei durante esse tempo foi de um contrato e alavancagem máxima de 3, mas sempre aumentando a posição de um em um contrato. Então eu sempre entrava com 1, aumentava para 2 e no máximo chegava a 3, né? E aí o gerenciamento de risco que eu utilizei durante esse tempo foi um limite de loss de R$300, e aí o limite de gain ele começou com R$500 e depois eu deixei ele com 300 ali para ficar igual ao limite de loss. E durante esse período, né, a perda máxima diária foi de 324 e o ganho máximo diário foi de 372. Né? Lembrando que esse ganho máximo foi de 372 porque no dia que teve esse ganho, o meu limite, né, de ganho diário ainda era de R$500, por isso que eu ultrapassei o valor de 300. E a sequência máxima de ganho durante esse ano ele foi uma sequência de 7 operações, né, positivas, e a soma dessas 7 operações deu R$617. Foram 6 operações de 500 pontos, né, 6 gains seguidos de 500 pontos e uma operação ali de R$17, que eu não lembro exatamente a quantidade em pontos, né? Então a maior sequência de gain foi essa sequência aí de 7 operações seguidas de gain e o total de R$617. E aí o resultado financeiro do ano ele foi R$856,90, né? E aí se a gente separar aí os 2 anos, né, o ano de 2023 o resultado foi de R$1.321,99 e o ano de 2024 ele fechou negativo com 465 negativo. E aí se pegar o saldo, né, desses 2 períodos, aí, desses 2 anos, e aí deu o saldo de 856, que na verdade foi um ano, né, só que eu comecei em 2023 e finalizei em 2024. E aí tem outra informação aqui também muito interessante, que é a elevação máxima da curva de capital, né? Então, a elevação máxima da curva de capital foi 2.124,99 e o rebaixamento máximo da curva de capital foi R$6 negativo, né? Considerando que o ideal para essa estratégia fosse R$1.000 de margem para operar lá na corretora, então esse resultado anual seria um resultado em percentual de 85,6% ali durante o ano, né? Então, pessoal, a conclusão, né, que a gente chega aqui é que a consistência ela só aparece no longo prazo. E é muito improvável, para não dizer impossível, né, conseguir fechar todos os meses positivo, né? Mesmo tendo uma estratégia boa e um método consistente, o padrão de movimento do mercado ele altera muito, né? Ele varia muito durante o ano, né? Então a taxa de acerto e principalmente o payoff ele varia muito, né, ao longo do tempo. E vão ter meses, né, durante o ano, né, mesmo continuando com essa mesma estratégia ou até mesmo com outra estratégia, vão ter meses que o payoff ele vai ficar muito bom e aí a curva de capital ela vai subir muito, e vão ter meses em que vai ter um drawdown bastante considerável, né? E aí, diante dessa realidade do mercado, é muito difícil você conseguir, né, fechar todo mês positivo, porque o mercado, o padrão de movimentação do mercado varia muito, né? E aí, se você
for tentar, né, forçar o fechamento de um mês positivo, aumentando a alavancagem, isso se torna insustentável, né? Porque mesmo que dê certo várias vezes, no dia que der errado você vai quebrar a conta, né? Se pelo menos uma vez você arrisca quebrar a conta em uma única operação, o método ele já não é sustentável. E aí a gente entra numa questão, né? Que o day trade ele é muito mais uma questão de se a sua estratégia ela é sustentável ou não, do que propriamente o valor que você consegue ganhar. Porque aí muitas pessoas podem até pensar, esse valor aí de R$800 eu consigo ganhar em um dia, eu consigo, sei lá, empurrar 6 contratos ali no índice e consigo rapidamente obter esse valor. Só que a questão não é quanto você ganha e quanto você perde. A questão é se você tem um método sustentável e que você consegue se manter vivo no mercado com ganhos consistentes durante um período longo, e se você vai ter um método que você consegue replicar, né, ao longo do tempo e ele vai continuar dando resultado. Então o grande desafio, a grande dificuldade do day trade é conseguir um método que ele seja resiliente aí ao longo do tempo. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que essas informações que eu trouxe aqui para vocês possam ajudar muito aí, principalmente quem já está tentando aí viver de day trade, quem já está tentando ganhar dinheiro com day trade, ou até mesmo quem pensa, né, em fazer essa tentativa. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!